Olá, o projeto Mais Teoria da História na UIC entrevistará a professora Mariana Moraes Silveira. A professora Mariana Moraes Silveira é formada e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e também tem formação em Direito pela Faculdade Milton Campos. Hoje, dá aula de Teoria da História e História da Historiografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como coordenadora executiva do evento Mais Mulheres em Teoria da História na UIC, em 2024, e no mesmo ano contou com o apoio da equipe do projeto Mais Teoria da História na UIC, na disciplina de Historiografia Contemporânea da UFMG. A ideia era criar verbetes biográficos sobre historiadores que ainda não tinham uma página na Wikipédia em português. Então, professora Mariana Silveira, agradeço sua participação e disponibilidade em participar dessas entrevistas. Tá? E, para começar, nós queremos saber o que motivou a trazer a Wikipédia para a sua disciplina. Bom, queria começar, na verdade, agradecendo a você, Vanice, por se dispor a mediar essa entrevista e também a continuidade da parceria com o projeto Mais Teoria da História na UIC. Bom, eu, na verdade, tive uma proto-versão, digamos assim, do trabalho que eu propus para a minha turma durante a pandemia, né? Porque a pandemia foi aquele momento em que a gente se viu obrigada a experimentar com uma série de coisas, e a UFMG limitou o número de horas que a gente poderia dar em atividades síncronas. Então, com isso, a gente teve que propor atividades que a gente não fazia normalmente. E uma das ideias que eu tive foi que, como eu estava dando a disciplina de historiografia contemporânea, as turmas escrevessem num espaço que, inclusive, se chama Wiki, uma ferramenta do Moodle, da UFMG, imagino que seja uma coisa geral dos Moodles por aí, que a turma experimentasse com essa possibilidade de escrever coletivamente um texto. Né? Isso começou de uma forma muito tímida, um texto que fosse uma biografia, nesse momento, de historiadoras ou historiadores. Eu não fiz um recorte de gênero, os textos eram sempre escolhidos em conjunto com a turma. E sempre houve esse horizonte de usar aquilo que a gente fez dentro do Moodle para melhorar verbetes na Wikipédia, mas por uma série de razões a gente acabava nunca dando esse passo, né? E aí no primeiro semestre de 2024, como eu estava num contato intenso com o projeto Mais Teoria da História na Wiki, estava organizando o evento Mais Mulheres, eu pensei que era o momento ideal para trazer isso para a disciplina de uma forma mais articulada, né? Então, a gente articulou esse acompanhamento, a gente teve 2 oficinas síncronas ministradas pela equipe do projeto, pela Daniele e pela Camila, para a minha turma, e depois um acompanhamento ao longo de todo o semestre, que acabou sendo um semestre longo, porque nos encontramos com a greve no meio desse caminho, o que atrapalhou um pouco a execução do trabalho, né? E foi uma experiência muito gratificante e muito interessante, e poder colocar no mundo isso que a gente fazia internamente na disciplina, né, foi muito interessante. Eu sentia que, quando era essa coisa simplesmente interna, que a minha ideia era menos que que as alunas e os alunos aprendessem a trabalhar com a Wikipédia, e mais que elas e eles entendessem as dinâmicas complexas dessa autoria dispersa que a gente muitas vezes tem nos ambientes digitais, né? Mas eu senti que a coisa ganhou uma outra complexidade, um outro interesse. Eu recebia esse retorno das turmas, eu não entendi muito bem o trabalho da escrita coletiva do verbete, né? E já quando de fato os verbetes foram para a Wikipédia, isso ganhou uma outra dimensão. Né? E, então, para mim, foi uma experiência muito gratificante e muito enriquecedora, e digo que aprendi muito mais do que ensinei com ela também. Né? Muito bem, professora, obrigada. E os alunos, né? Como é que eles reagiram a essa nova experiência? Bom, acabei já adiantando um pouco isso, né? Num primeiro momento, houve um certo espanto, uma certa resistência, né? Porque eu acho
Eu brinco que essa geração de alunas e alunos que estão na graduação hoje, que tem, em média, 20 e poucos anos, né, o curso de Historiografia Contemporânea na grade da UFMG é uma disciplina do final da graduação em História, né, ela é ministrada no 6º período, é uma das últimas disciplinas obrigatórias que as turmas têm que fazer. Eu sinto um pouco que essa geração cresceu com uma internet já muito pronta, né, em que não aprendeu coisas que eu aprendi quando eu era adolescente, que infelizmente fui um pouco esquecendo, né, eu ficava horas e horas na internet, sabia fazer site, sabia fazer muita coisa que hoje em dia as pessoas não sabem, ou às vezes até fazem, mas com ferramentas que automatizam muita coisa, né. Então, houve esse espanto inicial, assim, como assim a Wikipédia? E também acho que com menos intensidade dentro da turma em si, mas um pouco aquele ranço que a gente vê muito na academia, né? Por que a Wikipédia? É uma informação não confiável e tudo mais, né? Então, houve essa resistência inicial. A gente teve alguns problemas técnicos que acabaram comprometendo um pouco a oficina, mas depois eu senti, claro, como com qualquer trabalho que você propõe para a turma como um todo, houve pessoas que se envolveram mais, que aproveitaram mais a atividade, e houve pessoas que nem tanto, né? Mas, em geral, o retorno que eu ouvi, não só diretamente da turma, mas também por comentários de outros colegas, que foi uma experiência muito, muito enriquecedora e que, sobretudo, eu acho que isso é uma coisa a se sublinhar para professoras e professores que pensam em usar a Wikipédia como ferramenta de ensino e aprendizagem. Sobretudo, um sentido, uma percepção de que foi algo muito gratificante fazer um trabalho que ficou publicado. Mas, ao mesmo tempo, fazer a turma entender o que era a Wikipédia e adentrar por esse espaço foi muito interessante. E foi interessante, aí eu vou precisar fazer uma pequena correção na sua apresentação, Vanice. A turma não fez verbetes biográficos sobre historiadores, e sim sobre historiadoras, né? Quando eu fazia essa atividade só interna para nós, eu deixava em aberto, mas como eu estava organizando mais mulheres, eu achei interessante articular as duas coisas, né? E aí, o próprio processo, isso também é algo que eu recomendo muito para quem quiser usar a Wikipédia, que o processo de escolha do que vai ser a edição seja, ao menos em parte, compartilhado com a turma, né? A gente teve esse espaço em sala de aula de decidir quem seriam as biografadas, né? E esse próprio processo de busca pelos nomes, eu acordei com a equipe do projeto que nós trabalharíamos com verbetes que não existiam, ou que pelo menos não existiam na versão em português da Wikipédia. Alguns poucos grupos optaram por traduzir verbetes, tá? E talvez eu deixaria a recomendação de que a coisa funcionou melhor fazendo os verbetes do zero do que traduzindo, né? Os verbetes que foram efetivamente construídos a partir do zero pela turma, eu senti que eles ficaram melhores do que os que foram traduzidos, né? Embora a ferramenta de tradução da Wikipédia seja muito útil, sobretudo no primeiro contato com a plataforma, né? Na editatona do Mais Mulheres, foi uma ferramenta que as pessoas usaram muito, e eu acho que é uma forma de você começar a entender a interface da Wikipédia sem ter o trabalho de construir um verbete inteiro do zero, né? Mas, enfim, o que eu queria comentar do processo de escolha dos verbetes, que eu senti que foi muito pedagógico, né? A percepção de que grandíssimas historiadoras, figuras cuja relevância ninguém contestaria, não contam com verbetes na Wikipédia. Né? Em alguns casos, não contavam e passaram a contar graças à minha turma. Né? O exemplo que eu acho mais gritante, que eu tenho mencionado sempre que eu falo disso, é o exemplo da professora Ângela de Castro Gomes. Acho que ninguém, em sã consciência, contestaria a relevância dos trabalhos da professora Ângela, a importância que ela tem para a historiografia brasileira contemporânea, e ela não contava com verbete na Wikipédia. Agora conta um bom verbete, inclusive, mas que ainda pode ser aprimorado, fica o convite para quem quiser fazer isso. Né? E uma última coisa que eu queria destacar sobre o envolvimento da turma
é que também por sugestão da equipe do projeto, a gente adotou uma estratégia que o projeto chama de gamificação, né? O projeto enviou uma série de brindes para a turma e a gente combinou que haveria uma premiação do melhor verbete, né? E no caso da minha turma, o melhor verbete foi algo que eu discuti com muita intensidade com a Julie Torres, que era minha monitora na época e que também teve um envolvimento muito interessante com a Wikipédia, inclusive elaborou uma espécie de material, uma cartilha, porque ela era obrigada, dentro da monitoria, a fazer algo que pudesse ser utilizado como material didático, alguma coisa do tipo, e ela escolheu, justamente por causa desse trabalho que a gente conduziu em conjunto, fazer algo sobre a Wikipédia, né? E a gente discutiu com muito cuidado qual verbete a gente iria premiar, e acabamos optando pelo verbete sobre a professora Maria Efigênia Lage de Rezende, que foi professora do Departamento de História da UFMG, e realmente o grupo fez um excelente trabalho, inclusive em diálogo com o João Vitor Oliveira, que agora é um doutorando do nosso programa, e fez uma dissertação de mestrado sobre a Maria Efigênia, e acabou sendo algo muito triste, mas ao mesmo tempo bonito, porque a Maria Efigênia veio a falecer entre o momento em que a gente escolheu o nome dela como uma das biografadas, né, e a publicação do verbete. Se eu não me engano, a gente escolheu os nomes em meados de março do ano passado e ela faleceu em abril. Então, não foi só por isso, aliás, não foi por isso, foi pela qualidade do verbete intrinsecamente que a gente escolheu premiá-lo, mas, ao mesmo tempo, acabou sendo uma homenagem bonita e interessante para uma pessoa que foi muito importante no nosso departamento, foi uma figura importante no Arquivo Público Mineiro, que tem uma obra de referência ainda hoje sobre a história de Minas, inclusive sobre a história de Minas no período republicano, que é menos estudada, no período republicano e no período imperial, que são menos estudados do que o período colonial, e que foi professora emérita da UFMG também, né? Então, essa foi uma parte interessante da experiência que eu posso deixar como recomendação. Desculpa, Vanessa, eu estou me adiantando em algumas coisas aqui, né? Mas eu senti que haver a premiação do melhor verbete, né? E aí havia pequenos brindes para a turma toda, mas brindes um pouco melhores, um pouco mais elaborados para o grupo que fez o melhor verbete, né? Certo. E professora, para quem quer começar a usar a Wikipédia na sala de aula, né? Que conselho você daria? Olha, eu acho que um primeiro passo é entender o que é a Wikipédia, né? E aí eu acho que a gente tem boa bibliografia sobre isso, né? Desde o clássico ensaio do Roy Rosenzweig, escrito no final dos anos 90, não, no começo dos anos 2000, sobre a Wikipédia, mas que ainda diz muitas coisas relevantes sobre ela e que, inclusive, é interessante para entender como ela funciona, né? Um dos capítulos do livro Clio Conectada, recentemente traduzido aqui no Brasil, eu estou na Argentina, mas enfim, recentemente traduzido no Brasil, publicado pela editora Autêntica. O professor Matheus Pereira também tem alguns trabalhos sobre a Wikipédia, e, claro, os trabalhos da Flávia Varela, né, coordenadora do Mais Teoria da História na Wiki, e, inclusive, os trabalhos dela em coautoria com o Rodrigo Bonaldo, que falam do projeto Teoria da História na Wikipédia, que é uma espécie de antecessor do Mais Teoria da História na Wiki, né? Então, eu acho que vale a pena refletir teoricamente, historiograficamente, sobre a Wikipédia e o papel da Wikipédia, inclusive entender a Wikipédia como um lugar do que o Rosenzweig chama de uma poética popular da história, né? Entender que muitas vezes o que interessa para estar na Wikipédia não é o que interessa para o público acadêmico, né? E também entender o funcionamento interno da Wikipédia, né? Entender algo sobre os famosos 5 pilares que guiam o funcionamento da Wikipédia. E aí acho que as cartilhas que o projeto Mais Teoria da História na Wiki produziu em parceria com a Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia são muito esclarecedoras, né? Então acho que um erro que se comete com muita frequência querer entrar na Wikipédia, querer editar a Wikipédia sem entender como aquilo funciona, né? Eu acho que esse passo atrás de, claro, ela é aberta, ela é colaborativa, mas ela tem suas regras, tem seus modos de funcionamento,
e entender que nem tudo de que a gente gosta, nem tudo que a gente acha interessante deve estar na Wikipédia, né? Existe todo o debate muito complexo sobre os critérios de relevância, né? Então, acho que entender bem o que é a Wikipédia, como ela funciona, e, ao mesmo tempo, pensar bem que função um trabalho com a Wikipédia pode cumprir dentro da disciplina, né? Eu acho que isso pode ser feito de muitas formas. No caso da minha disciplina, eu já tinha esse olhar para o biográfico, né? Um dos temas que a gente discute é justamente a biografia, o indivíduo e um certo olhar renovado para isso, mas, enfim, haveria muitas outras formas de entrar na Wikipédia, né? Ficando no âmbito da teoria da história, trabalhando com conceitos, por exemplo, né? E eu, assim, essa experiência toda, tanto a da disciplina quanto a de organizar o evento, me deixou convencida de que a Wikipédia é um excelente mecanismo para ensinar tarefas fundamentais do trabalho de historiadoras e historiadores, ou, enfim, de pesquisadoras e pesquisadores de uma forma mais ampla, né? Porque tudo que vai para a Wikipédia precisa estar referenciado em fontes, né? Isso é um pouco contraintuitivo para nós, como historiadoras e historiadores, porque me lembro sempre da Daniele, do projeto, falando a fonte ideal para a Wikipédia normalmente é o que a gente chamaria de uma fonte secundária, né? A Wikipédia não é o lugar para desenvolver pesquisa original, e não é o lugar, por exemplo, para embasar grandes coisas em entrevistas, né? Porque um dos princípios que rege a Wikipédia é a ideia de imparcialidade, o que soa estranhíssimo para nós que somos formadas e formados como historiadores, mas, de novo, é importante entender o que isso quer dizer dentro da Wikipédia, né? Imparcialidade não no sentido de uma neutralidade que certamente é impossível, mas no sentido de buscar um certo equilíbrio na redação que faça com que aquilo possa ser aceito, possa ser palatável para pessoas com diferentes pontos de vista, né? Então, eu acho que é um exercício muito interessante, primeiro, de busca por informação, busca por avaliar a qualidade da informação que nós encontramos, né? Algo fundamental nesse nosso mundo de fake news, negacionismos e falsificações as mais variadas. E, segundo, também um exercício muito interessante de escrita. É uma escrita que não é exatamente acadêmica, né? Isso é algo que é importante entender. É uma escrita, em alguns sentidos, mais dura, mais seca, né? Ela não é opinativa, não é interpretativa, ou pelo menos não deve ser, idealmente, pelos princípios da Wikipédia. E aí volta uma questão que já estava naquela minha ideia original de escrever os verbetes. É um exercício de escrita interessante também para refletir sobre como os mecanismos digitais alteram as nossas formas de pensar historicamente e de escrever, né? Então, talvez o conselho oculto em tudo isso que eu venho sublinhando agora seja que, para usar a Wikipédia no ensino superior, é importante pensar sobre quais são os objetivos pedagógicos dessa atividade, né? Eu acho que a Wikipédia é um mecanismo muito rico, mas para efetivamente cumprir essa função dentro do ensino, ele precisa ser bem compreendido como tal. Obrigada, professora Mariana, e parabéns pela sua experiência, parabéns pela atividade que a senhora realizou. E foi muito legal ouvir sobre a sua experiência, tá? E muito obrigada também por compartilhar essa experiência com a gente. A senhora quer agradecer? Eu que agradeço, professora Vanice, e agradeço também a toda a equipe do projeto. Foi um prazer enorme trabalhar com todo mundo ao longo de 2024 e espero que essas parcerias sigam se desdobrando. E, mais do que qualquer coisa, queria deixar o convite para que as pessoas editem a Wikipédia, explorem, né? Hoje em dia não é preciso saber editar código-fonte para editar a Wikipédia. A Wikipédia funciona com base em
a maior parte da Wikipédia. Para alguns espaços é preciso saber código-fonte, mas é um código-fonte simplificado, com um pouco de boa vontade, a gente aprende rápido, né? Mas para editar um verbete, é como se fosse um editor de textos, como se fosse um Word, né? Então, com um pouquinho de paciência e de empenho, a gente consegue fazer coisas interessantes por lá.